Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no ciclo de literatura latino-americana comparada. Hoje conversando com José Ignácio Monteagudo Robledo. Na verdade, José. Mas aqui no Brasil a gente acaba falando sempre José e também Rosaili Rodrigues Barba. Ambos, hoje o nosso tema vai ser migração e memória. E ambos também têm uma história de migração e também uma história de memória, do Zaire de Cuba e o Pepe, como nós chamamos, da Espanha. Então, Pepe, você veio contar para nós como foi essa experiência que você teve no decorrer de vários, pelo que eu vejo, vários prêmios, vários projetos que narram a história da migração da Espanha para outros países. Como que esse projeto se desenvolve? Bom, vou falar primeiro da terra da Espanha, onde surgiu tudo isso, que é uma província pequena, que é Zamora, de uma região de Castilla y León, perto de Galicia, ¿no? De Galicia. E aí, nessa província de Zamora, concretamente, teve muita migração durante o século XX inteiro. Praticamente a população que tinha em 1900 é a mesma de 1900 ou anos 2000, né? Porque saíam as pessoas na província agrícola, que não teve industrialização, então teve as pessoas que nasciam iam morar em outras partes da Espanha e muitos ao exterior e fundamentalmente América Latina. Em busca de Em busca de oportunidades, trabalho de... que não tinha, era uma agricultura de montanha que ficou, já não dava para sustentamento das famílias e tinha até uma tradição, uma cultura migratória muito dividida com Galícia, tem a ver também com a estrutura das famílias, com a estrutura da propriedade, propriedade de terras muito pequenininhas, divididas entre muitos irmãos, que já não dá, então tem essa tradição migratória muito importante. Então, não se entende, digamos, a identidade, a cultura de Zamora e de noroeste de Castilha e de Galícia sem a imigração. São pessoas que vão, algumas voltam, fazem uma vida já com outro mundo, ¿no? Que conhecem, ¿no? E aportam, e é um fenômeno que é difícil de estudar, porque as fontes para os historiadores ficam muito limitadas a estatísticas, ¿no? A listas dos barcos, aos trâmites migratórios e conhecimento da experiência vital dessas pessoas, dessas famílias, fundamentalmente, ficava desconhecido para a própria sociedade, para as famílias também não saber de onde vinham, que faziam, que era importante para eles, tudo isso ficava aí de um jeito que precisávamos recuperar, de um jeito. Então, nessa perspectiva que surge o projeto. Então, Sim. a investigação das memórias Isso, dessas pessoas que foram e também o que ficou da memória das pessoas que ali ficavam, se estabeleciam de contato. exatamente. Isso. E a partir desse projeto, então, foram desenvolvidos, pelo que eu entendi, alguns prêmios. Sim. Isso foi há exatamente 20 anos, ou mais. Pegamos uma ideia, estávamos construindo o que chamamos de arquivos da escrita popular, que era recolher memórias escritas, diários, cartas, enfim, livros de contas, livros de viagem, que os arquivos oficiais não recolhiam por ser de extrato popular, por não ser feitos por profissionais, nem ter uma orientação literária. Então, todo isso a gente estava organizando isso na associação etnográfica, né? Recuperando coisas das aldeias, e aí essa parte da imigração surgiu porque estavam criando como esse tipo de acervo, não? Historiadores, mais. E aí copiamos a ideia, realmente, adaptamos uma ideia dos italianos, essa ideia de criar um prêmio para estimular a recuperação, não? A ideia era assim, bom,
aquilo que escreveu seu avô, seus parentes, que ninguém fez questão de publicar, que está por aí, vamos recuperar, né? Intentando isso, as pessoas mais idosas, ¿no? Que estavam com perigo de desaparecer, e aquela memória ficar ser perdida para sempre, né? Então, a ideia era essa, e se não, os descendentes podiam escrever, perguntar, recuperar a tradição oral, as memórias e escrever um relato, uma narrativa sobre essa experiência. Isso foi um pouco, falei isso, que na Itália tinham isso uma memória geral e a gente adaptou para as experiências dos imigrantes. Isso foi um pouco a primeira iniciativa. Teve um grande sucesso, foi sobre a província de Zamora, participaram muito, acho que foram 78, três volumes. Sim. E o primeiro deles, então, foi a primeira das obras? Sim. É publicada em 2007. Foram 3 volumes. Este que foi uma das obras que ganharam os prêmios. Outro volume que era de Argentina e Uruguai e Paraguai. Rio de Plata. O Rio da Plata. E outro volume que é de Cuba, porque a migração se concentrou bastante em Cuba e na Argentina. Isso foi em 2007. E isso foram ondas, essas ondas, vamos dizer, para a América, para a Argentina, para Cuba, foram temporalmente durante o mesmo período? Ou Não, como teve ondas, que começaram no final do século XIX, depois, ante os anos 20, 30, teve também bastante, dependendo das circunstâncias. Depois teve uma onda importante depois da Guerra Civil na Espanha, que são dos exiliados, que são os imigrantes mais qualificados, ¿no? Profissões melhores e uma migração mais politizada também. Foram acolhidos mais em México, em Chile. Bem, e depois também teve até os anos 60, teve uma imigração da ditadura franquista, porque apenas tinha trabalho para todo mundo, mas para a Venezuela, outros países que estavam se industrializando, e durou até anos 80, 90 do século passado, que já a Espanha deixou de mandar pessoas fora e começou a receber imigrantes, começou a ser um país de imigração. E a partir de todas essas histórias, então os gêneros que entraram nas obras foram relatos, às vezes alguma coisa funcional, contos, fotografias. Não, uma das condições para participar era que fosse que não fosse ficcional, fosse real, que não fosse romanceado, não tivesse nada. Porque o interessante era contar a verdade. Isso que acontece, que não perde interesse literário, acho que não. A literatura não tem que ser sempre ficcional. Então tem relatos muito, digamos, menos elaborados, que as pessoas podem ler com menos interesse, mas tem alguns, e por isso tem os prêmios, que são precisamente os que são mais, sei lá, comovedores, mais comoventes, mais... Sim. Porque isso é uma questão. Vocês deixaram inteiramente a estrutura do relato original? Ou tinha algum tipo de edição? Muito pouco. Deixaram o original? Deixamos original. Às vezes algum errinho, algum que é muito, muito extenso, pedimos para esse pouco. Porque a graça é publicar todos. Sim. Todo mundo que participa vai ver seu relato publicado. E é muito, muito importante também porque pedimos que contribuam também com nossos relatos com documentação. Isso, que eu tinha percebido nas obras, tem uma grande riqueza de fotos. Tem fotografia. Depois, a partir do momento, porque começou em Zamora, depois fizemos para Castilho e León, aí fizemos 6 convocatórias, Castilho e León, que é um território maior, e aí em um momento consideramos que porque tinha pessoas que tinham muitas cartas, que valia a pena fazer uma modalidade específica
de memoria epistolar y de álbumes fotográficos. Y también de grabaciones sonoras, porque teve una época que as persoas mandaban coisas gravadas, ¿no? Ou que filmaban aquelas filmações domésticas, mais ¿no? antigas. E isso se estava perdendo, porque nenhuma instituição estava conservando esse tipo de memórias. Então fizemos uma categoria para cada uma delas e agora participa. Tem grandes epistolários, ¿no? Pessoas que, famílias que se escrevem durante muitos anos, tudo o que vai acontecendo. ¿No? E como que funciona na questão das cartas, meio uma localização para o leitor que não é o familiar? Como que vocês construíram a localização? Essa carta de quem para quem está relacionada a que história? Sí, eso es difícil porque a gente não conseguiu fazer uma publicação bem. Primeiro porque as cartas às vezes são difíceis de ler, porque são pessoas às vezes eram semi-analfabetos, ¿no? Que escreviam como podiam, tinha que comunicar-se e no começo do século XX o único jeito era com carta. Então aprendiam um pouco, pediam aos filhos, sabiam um pouquinho mais. Então são difíceis de, às vezes simplesmente a caligrafia é difícil de ler. Os assuntos, digamos, a retórica epistolar também não é tão agradável como um relato que está pensado no leitor. Aí está dirigido a outra pessoa. Mas é uma leitura muito interessante porque você entra como numa sala onde não foi convidado e escuta uma polifonia de vozes que falam algumas coisas, escondem outras, repetem, têm uma intimidade, enfim. É interessante isso. Tem um gênero, tem vários especializados, pessoas especializadas em epistolografia da migração, que tem uma tradição ainda por cima enorme, não? Nos Estados Unidos, sobretudo. E é bem interessante também. Digamos, mais pouco menos próxima do mundo literário. Né? A narração, eu acho que é indiscutivelmente um gênero. É mais crua, né? Mais visceral que a gente fala. Sim, tem a ver com os gêneros autobiográficos, não? Que ainda por cima estão agora mais ou menos na moda. Isso, né? Nos últimos anos, desde a ficção, a autoficção, há muitas publicações de cartas de escritores também, então é um gênero que está muito, muito na moda. E considerando assim, também preserva um material muito interessante para linguistas, né? Para perceber como foram as transformações daquele espanhol que encontrou ali outra terra, ou que às vezes outra contato com outra língua. Esses italianos são os que mais estudaram essa parte linguística. Chamam de um italiano dei semicolpi, ¿no? Que a gente não tem uma palavra assim, que são pessoas que não são completamente analfabetas e não conseguem escrever, mas não foram escolarizadas. Então, tem um uso da língua muito próximo da oralidade, de outros registros mais baixos da língua, que são essas cartas, por exemplo, são documentos desde o ponto de vista da sociolinguística histórica, são valiosíssimos. Estão começando a usar isso para fazer corpos, para pesquisar esse tipo de coisas que você falou, da língua. Dentro da perspectiva da literatura, também imagino como é um material interessante para um romancista. Imaginar escrever uma história, uma narrativa, um romance histórico a partir desses movimentos, porque ele vai encontrar, como você falou, né, a memória, a preservação da memória desses fluxos. Claro. E nós temos, então, esse que é o prêmio do Memorial Escolar Rural, que é o primeiro prêmio. No que ele se diferencia das demais? Então, esse foi depois, né? Porque aqui isso foi uma história assim tivemos problema para institucionalizar o que fazer com aquelas memórias, aquelas cartas, fotografias, a vezes objetos, filmes. E a ideia desde o começo foi fazer um centro memorial, um museu, um arquivo, para ter tudo, para ser consultado, né? E aí as instituições não se comprometiam. Teve a crise na Europa, enfim. E a gente dizia, não, publicamos e está resolvido. Não,
por ejemplo, las cartas se reproducen muy poco, ¿no? No podemos publicar, sería otro volumen só de cartas, teria que transcrever, enfim. Então, esse museu ainda não foi criado. E ainda mais, a participação, o interesse foi grande, e já desde o Ministério de Espanha se interessa, que isto pode ser, vamos abrir para toda a Espanha, porque ficar só de Castilla y León. Já começou a ser em toda a Espanha. Foi o terceiro, agora está o quarto, né? Ah, esse já abrange então todo o Toda a território. Espanha, sí, sí. Ese ya puede ser cualquier región de España. España eso, está dividida en autonomías, cada autonomía, os galegos tienen o maior arquivo da migración galega. Tienen realmente institucionalizado toda que para eles a migración é muito importante. Mas o resto de comunidades não tem a institucionalização dessa coisa. E aí entrou o Ministério das Migrações na Espanha, convocando isso, e o mais valioso porque fazem publicações de muita qualidade. Sim. Então, para os que participam, receberem um volume com isso que eles fizeram. E aqui já há uma seleção de textos ou Estão todos. são todos Estão também? todos. Todos que participaram. E depois, já nessa comarca a gente está organizando estas coisas, concretamente na Universidade Nacional de Distância, que é a maior universidade de Espanha, tem centros em muitas cidades, centros associados, pessoas de tutorias, a biblioteca, toda essa coisa. E aí, na zona de Zamora, está muito perto de Portugal, e tem é uma zona bem rural. E aí nasceu também um maestro, professor, que fez uns livros que na época franquista que foram um sucesso, vendeu milhões de livros, está conservada, essa sim tem uma casa, um museu, onde era ele. Então pensamos, vamos fazer essa ideia foi de um colega aqui, de um professor que é dessa zona, Sérgio da Costa, que juntos estamos fazendo tudo isso, não? E ele diz, por que não vamos fazer esse prêmio que estamos fazendo para os migrantes, vamos fazer para as memórias das pessoas que passaram para as escolas rurais, as escolinas das aldeias, os que foram professores lá, os estudantes, e qual foi sua experiência. E aí também começamos a ter um sucesso, e no segundo prêmio já abrimos para Portugal. Podem participar também de pessoas de Portugal e podem participar em qualquer língua também de Portugal e de Espanha. E aí perto onde a gente está, na Espanha, tem Miranda do Douro, que tem uma língua própria que é o mirandês. Casi ninguém conhece, não? Em Portugal tem outra língua, além do português, não? Mas tem um mirandês que está relacionado com o antigo leonês, e uma língua muito minorizada, falam poucas pessoas, e já tivemos na segunda edição 4 ou 5 participantes em mirandês. Foi uma forma também de recuperar, além da memória, expressões linguísticas em uma língua minorizada. Não só é para enriquecer o acervo cultural e memorístico, senão que também é linguístico, porque Sim. é uma língua em detrimento, né? Quase ninguém conhece. Eu pessoalmente não conhecia, que Portugal falava outra língua, né, no português. Então é bem interessante isso. E as pessoas que participaram, assim, você acompanhou a pessoa vendo assim o seu relato colocado no livro, pegando o livro, olhando, olha, fui eu como que elas se sentiram, às vezes, porque são muitas pessoas, como você falou, que não têm uma cultura, às vezes, uma cultura letrada tão desenvolvida, e pega um livro e encontra ali uma história que ele narrou. Como foi essa experiência? Às vezes, bom, realmente não é... Eu tive a sorte de fazer algum projeto de pesquisa sobre algumas cartas, por exemplo. Até foram depois no prêmio, não? Mas minha tese de doutoramento foi sobre umas cartas, de uma aluna, minha mãe tem, e me disse, é uma maravilha.
e deu para fazer, e aí teve contato com a família, na família argentina. Em algum caso também teve uma publicação de memórias de alguma pessoa que, quero publicar, que estava na França, fiz a tradução para espanhol, enfim. E também, bom, teve um contato mais direto, não? Pude fazer até uma pequena etnografia, não? De como se criam, como dentro das famílias, né, se constituem essas memórias, se vão transmitir, se vão perdendo, acabam se perdendo. E mais ou menos o prêmio é um dispositivo para interpelar essas pessoas, não? Se verem depois, fica aberto um pouquinho esse relacionamento. Mas não é fácil, porque é um mundo que é muito emocionado, né? Sim. Muito emocionado. O que temos é muito retorno de pessoas que escrevem e falam, se não tivesse sido por esse prêmio, não teria falado com meus primos para recuperar, a gente encontrou coisas incríveis, enfim, a partir daí a história realmente é muito interessante. Porque, às vezes, a partir desse início da memória, desse início da rememoração, essas pessoas acabaram, então, procurando quem, vamos dizer, são os seus parentes, que Sim. como se ramificaram essas famílias. Claro. E agora tem que muitos descendentes dos imigrantes espanhóis para a América querem voltar para a Espanha. Alguns querem vir, que têm a opção de ter a nacionalidade espanhola, então estão conseguindo. Tem a lei da memória Sim. geográfica, que é o nome, né? Que tem até para os netos. Sim. Mas é bem legal, porque as famílias. Na verdade, a questão da migração tem isso, separa muitas famílias. As famílias africanas Sim. bem ramificadas, como você falou. E é interessante que o prêmio reúne eles, porque assim, talvez um parente da família leu o relato e olha, isso Sim. seria da minha família. Às vezes, muito raramente, acontece algum conflito também. É, Quem é portador da memória familiar? Por que você trabalha fala na isso? verdade. Mas é muito raro e é normal nessas coisas humanas. Sim. E como foi para você? Qual foi a sua participação nesse projeto? Você foi não foi um jurado? Como é que foi Sim, a gente constituiu. Eu sou uma pessoa que estou desde 2005 em todos os júris. são júris? Sim, Pode se chamar júris. sim. Aí, nas primeiras edições, tinha mais jornalista, pessoa, porque quem pode valorizar, né? Era um reto, não? Um desafio, não? Como escolher este melhor que esse? Então, bom, tivemos que criar, digamos, uns critérios, umas sensibilidades, muito debate. Então, estávamos mais pela parte dos jornalistas, que têm mais contato com histórias de vida, esse tipo de coisas, fizeram talvez a contribuição, mas com contato também com antropólogos. Nunca, acho que escritores nunca participou em um júri, porque depois incorporamos mais historiadores, algum geógrafo, enfim, pessoas, digamos, mais da academia, que valorizam mais essas memórias ou relatos como fontes, como histórias que servem para uma documentação para as gerações que vêm depois. Hoje, infelizmente, assim nós acompanhamos em alguns países da Europa um grande projeto de uma política de aversão aos imigrantes, né? E isso também ocorre em menor escala, mas já o início disso ocorrendo em países até como o Brasil, Argentina, na América do Sul. Você acha que esse prêmio também tem essa importância de mostrar, através desse resgate histórico, como os ciclos migratórios fazem parte não só hoje de quem vai para lá, mas sempre fizeram parte desse fluxo de indas e vindas da Europa para a América, da América para a Europa? Sim, acho que a gente gostaria, não, de contribuir um pouquinho mais a tolerância, não, e um reconhecimento de um fato, não, que as populações se movimentam, todos somos potencialmente migrantes, todos somos realmente
descendentes de algum tipo de migração. Digamos, a migração deveria ser a normalidade, ficar isolado deveria ser uma coisa nova, não? Então, normalizar e pensar que as identidades são construídas e deconstruídas um pouquinho por outros interesses e que as próprias famílias, as pessoas, têm que ver os outros com uma proximidade. Se eu posso ser essa pessoa, não? Aqui quem ganhou a última edição de prêmio foi um imigrante que foi à África, umas plantações em Fernando Poo, a última colônia espanhola. E realmente uma história muito triste. Era uma pessoa que sofreu muito. E realmente assim, bom, eu posso ser essa pessoa que está escrevendo isso que está me contando. Ou podem ser meus filhos. Não? Então, essa empatia é super importante, que ajuda um pouquinho, deveria ajudar. A memória tem essa potencialidade, então, de um papel humanizador, de tocar os indivíduos ali também. Como você falou, são histórias compartilhadas de pessoas que migraram por diferentes circunstâncias e que podem ser comuns a outras pessoas em outros momentos, em outras circunstâncias, fazendo parte desse grande fluxo que é o planeta, esse grande fluxo de pessoas. E a migração, nesse sentido, também participa um pouco da sua história, né? Quem que é o professor Pepe? Bom. Migrante, um imigrante aqui, bom, que tem muitas pessoas aqui na vida, bem acolhido. Né? Eu sempre falo que eu sou discriminado aqui, mas discriminado positivamente. Os espanhóis, pelo menos, não sei se por europeu, tem um recebimento que eu gostaria que esse recebimento fosse para todo mundo, mas vejo que não é assim, tem sempre umas hierarquias, mas sim, aqui estamos, né? Com muito agradecimento para um espaço tão acolhedor, não? Como na Unila e Brasil em geral, acho que é um dos países mais acolhedores, menos xenófobos, eu acho. E a sua experiência, É, Eduardo? minha experiência foi mais ou menos semelhante, né? Eu também tive um desenvolvimento bom. Eu não fui direito para a Unila, conheço outras partes do Brasil. E, na verdade, aqui eu tenho tanto amigos brasileiros quanto pessoas da resto de América. Então, na verdade, para mim foi essa experiência. Sei que não é todo mundo, mas a minha foi. Para mim, o Brasil foi um país que me acolheu e esse momento foi muito bom. Minha família mora aqui comigo, que é uma parte bem importante da migração. Não é a mesma coisa migrar sozinha que migrar com a família. Então, assim, me ajudou também. E a Unila foi uma grande oportunidade de estudo. Estou estudando o curso que eu gosto. E conheço pessoas de todas as partes do mundo. Tenho até um colega que é árabe, da Arábia. Conheço brasileiros, muitas pessoas do resto da América, países que eu nem sonhava em conhecer pessoas. Então, daí a minha experiência migratória foi muito boa, melhor do que eu achava no início. E como você acha, Pepe, que seria, como a gente talvez poderia desenvolver um projeto semelhante a esse aqui na nossa região? Você acha que teria um espaço? Acho porque as memórias existem, e se as pessoas têm vida, têm experiência, fazem registro dessas experiências em cartas, fazem fotografias, fazem, enfim, algumas anotações, não? Todo mundo, porque o mérito desse tipo de iniciativas que chamamos de arquivos da escrita popular é pensar que não só as pessoas qualificadas têm direito a escrever, a deixar seu Registro escrito, né? exatamente, não? Então, assim, bom, e precisamos, precisamente porque a migração é um fenômeno de todo mundo, não só e mais de trabalhadores, não? Pessoas que passaram
muitos de uma economia campesina a uma economia mais de trabalho, não? De trabalho industrial, de serviços, e ter eso ser reconhecido como um patrimônio, como uma coisa que merece ser conservada, merece ser organizada e preservada para o futuro, né? Para entender esse fenômeno na atualidade e que os que vêm depois possam criar isso, não? Tem alguma iniciativa, não? Em São Paulo está esse Museu da Imigração, que era um memorial onde chegavam os migrantes, algumas coisas. Na Argentina tem um grande museu também, com algumas coisas. A grande referência é a Ilha de Ellis, Nova York, não? Quer dizer que, porque a própria identidade destas nações que são de imigração é conservar essa memória. Só que falta dar conteúdo, porque isso, com uma lista de passageiros, ou uma foto daqueles hospitais, hospedarias, onde acolhiam, importante, mas falta dizer os testemunhos. Proximidade, né? Materialidade. Essa parte autobiográfica, não? Que foi trabalhada nesses gênero testemunho, não? Das pessoas que lutaram por algumas causas e tal. E os migrantes precisam também de deixar esse registro. E até com uma qualidade também artística, literária, porque tem fotos muito boas e tem relatos realmente muito conseguidos. Sim, essas ações são muito interessantes porque elas trazem, vamos dizer, esse direito à memória, né? Sim. Porque nós temos políticas de memória e muitas vezes políticas de esquecimento, né? E essa é uma política de memória importante, como você falou, porque traz a essas pessoas que participaram ativamente da história também o direito delas marcarem sua presença textual na história, né? Eu acho que deve ser muito comovente, impactante para a pessoa ver um registro seu dentro de uma publicação que, quanto mais distante você está do mundo letrado, mais místico, mitológico fica a sua presença dentro de um livro. Tem uma crudeza, porque esse tentar escrever, o prêmio tem essa situação ambígua, porque diz, não pode inventar, mas ao mesmo tempo tem que lutar para conseguir o prêmio, tem que ser bom, tem que estar bem escrito sem inventar. Então, aí, não posso utilizar certos artifícios, não? Tem alguma coisa mais. A escrita autobiográfica, que tem uma tradição muito grande, não? Tanto na parte culta como na parte popular, dá umas possibilidades muito grandes. E aí dá muito jogo, coisas realmente muito... E alguns escritores se inspiram também. Tem também quem escreve e consulta esse tipo de documentação para inspiração. Bom, Pepe, agradeço imensamente a colaboração, a disposição de participar com a gente nesse espaço. E depois nós vamos colocar no vídeo, na descrição do vídeo, os links. Há links onde as pessoas podem consultar essas obras. Algumas eu vi que estão disponíveis em PDF. Para quem tem interesse, porque é um trabalho imenso. Parabéns pelo trabalho. Imagino que não deve ter sido fácil coletar, organizar. Bom, às vezes a dificuldade é chegar às pessoas, não? No começo foi muito importante conectar com aquelas associações que tinha, não? Centro Espanhol, Centro tal, e aí eles conseguiam, não, espalhar um pouquinho a informação. Mas esses centros também estão desaparecendo, porque já não tem essa renovação das gerações, e aí está sendo um pouquinho mais complicado. Mas, por exemplo, também temos poucas histórias de Brasil. De Brasil é pouquíssimas, porque não tem muito. Se alguém conhece descendentes de espanhóis no Brasil, que tenha alguma
coisa que contar das suas famílias, são bem-vindas, podem participar Podem participar na também quarto quarta prêmio, que está prêmio. aberto Olha que até interessante. finais de junho, acho que é, e serão muito bem-vindos. Não, não é excelente iniciativa. Hoje eu acho que cada vez mais a gente vive num momento, período onde há uma crise da memória, e essa crise da memória a gente vê como impacta negativamente na nossa própria forma de conformar, de construir a sociedade. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Muito obrigado também pela participação e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Nada mais.